Oi, gente, eu sou o Gustavo Sela, estamos aqui no nosso canal do YouTube e hoje eu vou falar sobre os tipos de narizes. Mas antes de eu começar o nosso vídeo, gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho de notificação, desse o seu like, deixasse seu comentário e encaminhasse esse vídeo aqui para aquele teu amigo que quer fazer rinoplastia ou que se interessa pelo mundo dos narizes. Doutor, qual o tipo de nariz que eu tenho? Eu vou explicar um pouquinho quais os tipos de narizes de cada paciente. Nós temos um tipo de nariz que chama nariz étnico e ele é subdividido em dois tipos de narizes, o nariz negroide e o nariz asiático, e aqui eu vou explicar um pouquinho cada um deles. E o que é o nariz negroide que muita gente escuta? Não quer dizer que ele seja um nariz de pessoas apenas afrodescendentes. Não, ele é uma característica. Então, lá atrás os livros são descritos narizes que têm esse tipo de característica. Então, eles subdividiram e classificaram como nariz negroide. Então, geralmente, ele é um nariz com uma pele mais grossa, então a pele dele é mais espessa. É um nariz que tem uma asa nasal bem larga, ele pode ter o dorso mais baixo, a ponta em batatinha, uma ponta grande, globosa e também sem sustentação. Geralmente esse tipo de nariz ele acaba tendo o septo um pouco mais curto, o nariz ele é pequeno. Então, quando a gente vai para uma rinoplastia, a gente pensa em aumentar esse nariz, levantar o dorso, estruturar melhor a ponta, afinar a ponta, afinar a região aqui da asa nasal. O nariz asiático, ele já é um pouquinho diferente. Geralmente ele é mais curto, um nariz pequenininho, também com o dorso mais baixo, a ponta pequena. Esse já é um nariz característico de pacientes da Ásia. Um outro tipo de nariz é o nariz caucasiano, e ele também é subdividido em dois tipos, o nariz romano e o nariz adunco. E o que seria isso? O que é o nariz caucasiano? Geralmente é aquele nariz grande, tá? Já pode ser tanto com a ponta grande quanto o dorso grande. O nariz romano ele é característico de ter um osso mais alto, a cartilagem mais alta, uma ponta grande, o nariz um pouco mais estreito. Então na rinoplastia a gente vai baixar o dorso, geralmente a gente acaba baixando até a ponta nasal. E o que é o nariz adunco? O nariz adunco é aquele tipo de nariz que tem aquela giba. Ele é grande e tem a giba, então ele dá uma impressão de que a ponta está apontada para baixo. E aí existem alguns tipos de narizes que a gente chama de narizes inusitados, né? Que ele seria uma mescla de vários tipos de narizes. Com a miscigenação que nós temos hoje no nosso país e em várias regiões do mundo, então é comum ter uma mistura desses narizes. Um tipo deles é aquele nariz em coxinha, que o paciente tem característica de uma ponta batatuda, uma ponta larga, grande, aqui essa região. Às vezes pode ter o dorso alto também, normal, é só a ponta que é a característica. O nariz em porquinho, que é aquele nariz mais arrebitado, ou seja, ele é curto, com uma rotação maior aqui da região da ponta nasal. Narizes largos também, então, todo largo, tanto o osso largo quanto a ponta larga, a asa nasal larga, ou às vezes só a asa nasal larga, às vezes a ponta tá bonitinha, o dorso tá bonito. Então essa mistura pode fazer isso com os narizes. O nariz torto, e ele pode ser torto só na região da ponta, ele vem reto, mas deslocado o ângulo dele aqui, então ele acaba entortando para um lado ou para o outro. Tem aqueles narizes também em C, que o paciente ele acaba sendo todo torto também o nariz, e isso pode ter várias causas. Então pode ser um nariz que o paciente teve um trauma lá antigamente ou recente, pode ser um nariz que por causa de um desvio de septo ele cresceu torto, por causa de problemas respiratórios na infância ele acabou crescendo torto também. E também tem um tipo de nariz que a gente chama de nariz bífido. Então, ou seja, é aquele nariz em que você vê a ponta dividida em duas. Então ele pode ser batatinha também, pode ser globoso, a ponta, só que você vê bem característica a definição da divisão desse nariz em dois. Então, quando a gente vai pensar em fazer uma rinoplastia, nós precisamos identificar qual é o tipo de nariz de cada paciente, para aí sim
a gente entender como que é a anatomia. Quando eu digo a gente, é o médico que vai fazer a cirurgia, ele vai entender a anatomia que o paciente tem, para aí sim ele conseguir escolher as melhores técnicas para conseguir deixar um resultado mais harmônico e natural, um resultado que vai combinar com o rosto do paciente e também com o toque do que ele gostaria do que tivesse no nariz, se isso for possível. Então, por isso que é muito importante para o cirurgião ele saber quais os tipos de nariz, porque para cada tipo de nariz nós vamos utilizar um tipo de técnica. Se é um nariz que precisa de aumento, muito provavelmente a gente precisa de cartilagem de costela. Se é um nariz que precisa de redução, a gente já sabe que a característica daquele nariz geralmente tem bastante cartilagem de septo. Então, muitas vezes a gente consegue utilizar a própria cartilagem do septo para estruturar esse nariz e chegar num resultado que a gente gostaria. Aquele nariz que ele é muito rodado, a gente precisa contra-rodar ele, ou seja, baixar a ponta. Então, alongar um pouco mais esse nariz, se o nariz for curto. Então, isso para nós é muito importante saber. Para o paciente é mais uma curiosidade, porque ele vai gostar de saber qual é o tipo de nariz que ele tem. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe para aquele seu amigo que quer fazer uma rinoplastia, comente, ative o sininho de notificação e principalmente não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Aí você vai ficar por dentro toda vez que a gente tiver um vídeo novo. Até mais e até o nosso próximo vídeo.